você abrir a palavra do Senhor em Zacarias, livro do profeta Zacarias. Nós estamos estudando Ageu, né? Hoje à noite a gente ainda vai trabalhar com Ageu, mais 2 domingos, e depois a gente vai entrar em Zacarias. Mas eu já quero aproveitar para trazer pelo menos uma meditação nessa manhã, aqui em Zacarias capítulo 2, a terceira visão de Zacarias. A terceira visão de Zacarias, capítulo 2, do livro do profeta. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Amém? Irmãos, essa visão de Zacarias aponta para a glória futura de Jerusalém, mas não da Jerusalém terrena, mas sim da Jerusalém celeste. Nós vemos um texto paralelo a esse de Zacarias, e para você compreender o texto lá paralelo de Apocalipse, você tem que justamente voltar aqui para Zacarias. Nós fizemos isso quando estávamos estudando, né? Aquela sequência de Apocalipse, que em breve a gente deve trazer de novo, que foi feito durante a pandemia, né? Muita gente não pôde acompanhar. Mas lá em Apocalipse você vai ver que em um determinado momento Jesus revela João que o tabernáculo seria medido, e somente aqueles que estavam próximos dos atos do Senhor seriam contados. Não bastava estar em Jerusalém, não bastava estar até mesmo no templo, mas se você não estivesse próximo de Deus, você não seria contado. A ideia que Apocalipse nos apresenta é que o simples fato de estar na igreja não te garante absolutamente nada. O simples fato de ser membro de uma igreja não quer dizer absolutamente nada na perspectiva espiritual. Na hora da medição, se você não tiver em verdadeira comunhão com Jesus, aquele que venceu e reina eternamente, é a ideia que Mateus capítulo 7 nos apresenta. Mas Senhor, Senhor, em teu nome, ele de demônios, fazendo milagre, profetizando, fazendo um monte de coisa em teu nome. E Jesus o que vai dizer? Apartai de mim, se praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Essa é a mesma ideia de Zacarias. Uma visão que mostra alguém com uma prena, um cordel de medir, estaria medindo qual que era a largura e o comprimento de Jerusalém, ou seja, a ideia de medir quem está dentro desse contexto, e aponta para essa glória, dizendo que haverá um número grandioso de pessoas, né? Ele vai dizer que Jerusalém não terá muro, que o próprio Senhor será o muro de fogo e proteção, e Deus estará no centro de Jerusalém, no centro da sua glória. Essas duas figuras apontam, obviamente, para a mesma realidade do Apocalipse. A nova Jerusalém, o Senhor não haverá sol, porque o Senhor é a luz que reina, é a sua glória, e ali então não haverá como ninguém entrar. Tá? Fala-se dos muros dessa nova Jerusalém, mas não tem como entrar, porque só entram aqueles que o Senhor separa para a sua própria glória. Portanto, essa visão de Zacarias,
Em simplista, é uma exortação para que nós que estejamos atentos, estamos dentro dessa largura e desse comprometimento de Jerusalém. Se nós fazemos parte de fato dessa cidade que aponta para o povo de Deus, o povo eleito de Deus, e aqueles que mantêm verdadeira comunhão com o Senhor. E quando nós sobrepomos esse texto de Zacarias aos outros, no Novo Testamento, a ideia que nós temos que retirar para nós é que não basta estar no meio da multidão, mas eu preciso ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Estar no meio da multidão não significa nada. Eu preciso ser conhecido de Deus, no sentido de algo do seu amor, como Jesus fala. Eu nunca vos conheci os que praticam a impiedade. Então, aqueles que vivem em piedade, esse Jesus fala. Eu vos conheço, como diz lá. Eu vos conheço, eu sei da sua obra, eu sei das suas lutas, eu sei das suas dificuldades. Nós precisamos estar contados entre esses que são conhecidos. Que Deus possa nos abençoar. E que possamos a cada dia nos achegar mais e mais na presença do nosso Deus e não simplesmente estar no meio da multidão. Amém? Vamos nos dividir que estão em salas agora, irmãos. Eu quero convidar as crianças, então, para acompanhar a tia Lai, também a tia Sueli, e quero também convidar os irmãos da classe de catecúmenos. Eu acho que o Marco já está lá, para acompanhar o Léo aí, então eu vou pedir para o Léo fazer a gentileza também, de auxiliar a Maria Laura. E lembrando, irmãos, 10h30, então, viu, Su? 10h30 a gente volta para cá para encerrar todos juntos. Que bom. Irmãos, nós começamos semana passada a tratar aí sobre mais uma religião, né? Dentro desse curso da sequência de seitas, heresias e outras religiões, que são as religiões da matriz do culto afro-ameríndio brasileiro, né? Ou tão somente chamados de afro-brasileiros, ok? Vamos fazer uma recapitulaçãozinha aí, enquanto os irmãos foram levar as crianças lá à volta. Mas a ideia dos cultos afro-brasileiros nós dividimos em três grupos majoritários. Você se lembra quais são esses três grupos? Tem vários outros. Você vai falar, pastor, tem um monte, mas tá, vamos lá. Nós dividimos em três grupos majoritários. Você lembra quais são? Vamos lá, me ajuda aí, fala um pouquinho mais alto. Candomblé, Umbanda, Quimbanda, ok? Pastor, qual que é a diferença básica desses três grupos da matriz dos cultos afro-brasileiros? Candomblé é aquele que vem direto da África, que tem uma relação direta com a África. A terminologia está muito ligada a termos africanos, né? Os orixás, os deuses, são esses deuses que eram adorados pelos escravos, aqueles que foram trazidos como escravos e tudo mais. A Umbanda já é o fruto de um sincretismo mais forte ainda com o catolicismo, com o espiritismo e com as magias, né? Então, a Umbanda vai ter muito do espiritismo kardecista, vai ter muito do catolicismo. E aí a terminologia dentro da Umbanda já difere um pouco do Candomblé, né? Enquanto que a Quimbanda, que também é uma variação do Candomblé e da própria Umbanda, ele vai se envolver mais com aquilo que nós ouvimos sobre magia negra. São Cipriano já tem uma influência ali, essas magias europeias, então há um sincretismo nesse sentido. Então você tem o Candomblé,
candomblé e a umbanda, que são bem semelhantes, né? E a umbanda sendo um produto mais nacional, vamos dizer assim, mais fruto do sincretismo aqui no Brasil, e a quimbanda, que já tem uma perspectiva de envolvimento mais para o lado da magia negra, né? Então, pessoas que estão envolvidas mais com essa ideia de sacrifício e tudo mais relacionados à magia negra, tá bom? Então, vamos relembrar aqui um pouquinho. Eu vou passar sobre as características da falsa religião, dentro da perspectiva cristã, que é, primeiro, a Bíblia para eles não é importante. Segundo, Jesus Cristo não é o Deus encarnado. No caso dos cultos afro-brasileiros, Jesus é um orixá. Nós vamos ver o que é isso depois. A salvação não é pela graça de Deus. E no caso deles, a salvação, em relação a, principalmente no candomblé, é inexistente, porque a vida é só aqui, né? Eles não têm essa expectativa de vida pós-morte, não têm expectativa de salvação, de vida eterna com Deus e tal. Então, a salvação é quase inexistente. Dentro da Umbanda você tem a influência do Espiritismo, que aponta para a ideia da reencarnação. No caso mais específico dos cultos afro-brasileiros, você tem eu tenho aqui, Sérgio, mas tudo bem, eu tenho aqui, obrigado. Em relação à interpretação da liderança, né, sobre a Bíblia, desconsideram, e cada grupo vai acabar tendo uma particularidade. Por quê? Porque dentro do candomblé, da Umbanda, você não tem uma confissão de fé, você não tem uma organização no sentido de apontar quais são as práticas. Então vai depender muito do líder, né? Vai depender muito do pai de santo ou da mãe de santo. As influências e o sincretismo que ela passou, ela vai colocar lá na sua realidade. E no caso da Bíblia, então, eles desprezam, obviamente, a interpretação bíblica e não está nem aí para os princípios que a palavra de Deus nos traz. No sentido geral, é lógico que quando a Bíblia foi escrita, nós não tínhamos, né, a prática do candomblé, do umbanda, do quimbanda, mas nós tínhamos várias práticas politeístas e espirituais que a palavra de Deus condena desde o Antigo Testamento. Os mesmos princípios para a condenação do espiritismo kardecista são os princípios também para combater, né, ou confrontar aí as práticas do candomblé, da umbanda e da quimbanda. Então a feitiçaria, a necromancia, a questão do jogar búzios, né, o ser agoureiro, né, tudo isso é condenado nas Escrituras, tudo bem? E nós vemos lá Paulo chamando a atenção em Timóteo que não só fora da igreja os ensinamentos que não estão na palavra do Senhor são espíritos, são os ensinos enganadores e espíritos de demônios, né, o ensino de demônios, mas até mesmo dentro da igreja, né, por conta das heresias. Tem muitas igrejas que acabam trazendo ensinos que não são ensinos de Deus para dentro da igreja, e essa exortação de Paulo serve tanto para um contexto de uma igreja falsa, que despreza a palavra de Deus e ensina uma doutrina que não é a sã doutrina, isso também é chamado por Paulo de ensino de demônios, como para aqueles que estão aí vivendo, obviamente, à mercê da palavra do Senhor. Nós vemos que no Brasil nós temos uma forte influência da cultura afro-ameríndia por conta da literatura, por conta da mídia, né? Você vê a televisão aberta, né, acaba difundindo e divulgando isso de uma maneira muito escancarada, né? Então você tem novelas, você tem filmes, você tem seriados, você tem que falam dessas práticas dos cultos afro-brasileiros. Além disso, a literatura, né, principalmente a literatura no contexto mais nordestino, né, acaba sempre trazendo figuras relacionadas ao candomblé, a quimbanda, a umbanda e tudo mais, né? E como há uma mistura entre cultura e religião afro-brasileira, as pessoas muitas vezes confundem isso, né? Colocam uma prática
que é extremamente religiosa, como se fosse simplesmente cultural, né? Então, você tem aí algumas influências dentro da cultura brasileira que, na verdade, são influências e são expressões que vêm da religião, né? Nós usamos alguns exemplos semana passada, quando você diz para alguém assim, ó, meu santo não bateu com fulano, né? Da onde que vem essa expressão, meu santo não bateu? Vem justamente da Umbanda, né? Vem das religiões afro-brasileiras. O que eu quero chamar a sua atenção, como nós falamos a semana passada, é que nós não estamos tratando aqui da cultura africana e ameríndia, mas nós estamos tratando do sistema religioso sincrético que veio através dessas duas matrizes. E o que tem acontecido no Brasil, inclusive no sistema de ensino, é que eles usam a abertura cultural e até mesmo a exigência ou a permissão da lei para que se ensine sobre a cultura africana e a cultura indígena, só que as pessoas mal intencionadas aproveitam essa brecha da lei que enfatiza a questão cultural para ensinar para as crianças as questões o quê? Religiosas, né? Então, eu cito, inclusive, acho que foi no slide aqui inicial, deixa eu voltar aqui. Isso aqui, a lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da história da África e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos escolares do país. Não temos problema nenhum falar em cultura, a gente estuda a cultura de todas as nações, não tem problema nenhum. Agora, quando eu misturo cultura com prática religiosa e ensino religião como se fosse cultura, sem fazer a devida distinção, eu acabo aproveitando de uma brecha para fazer proselitismo. Isso é perigoso. Então você está lá com seu filhinho, 4, 5 aninhos na escola, e aí a professora de artes, que é uma adepta dos cultos afro-brasileiros, ela vai, baseado nessa lei, ensinar o seu filhinho a fazer um contregum. Olha que bonitinho. Ela vai levar lá uma cordinha de sisal ou de palha, vai levar uma conchinha, um búziozinho, né, e vai ensinar para a criança que aquilo lá é um artesanato cultural, né? E aí ela, sei lá, consagra aquele contregum lá e o seu filhinho chega lá no bracinho amarrado com uma palhinha amarrada com um búziozinho lá. Que é isso, fulano? É a aula de artes, igual os africanos faziam. Mas isso tem é um gri-gri africano que você está fazendo, né? É um amuleto de proteção contra os espíritos que você está ensinando para a criança. E aí se ensina para ela como se fosse uma atividade artística, né? Cultural, né? Aí você me pergunta, todo africano ele adora esses deuses do candomblé? Não. Então, peraí, não é uma questão cultural, é uma questão religiosa, ok? Então, aí de repente você está na classe e aí a professora ensina o seu filhinho a fazer um voodoo, um bonequinho do voodoo. Olha que delícia. Aí ela fala assim, ó, pensa num amiguinho que você não gosta e nós vamos fazer uma bonequinha do amiguinho que você não gosta. E aí depois agora nós vamos espetar um alfinetinho no voodoozinho, que isso aqui é expressão cultural, tá bom? E ela de repente começa a ensinar o seu filho a fazer magia negra, debaixo da lei, que permite ela ensinar a história da cultura. Só que ela aproveita e faz o quê? Inculca religião, práticas religiosas. Essa é a grande crítica que nós fazemos isso, né? Eu particularmente, alguém vai fazer, mas o protestante também faz isso, vai lá com desculpa de ensinar sobre a história do protestantismo e faz proselitismo. Dentro da escola, se a escola de fato é laica, o que deveria ser feito?
Você pega um cara que não é daquela religião e fala assim, ó, pesquisa sobre a religião e dá aula. Se o professor é católico, então ele não vai falar sobre catolicismo. Pega o professor católico e manda ele falar sobre protestantismo. Você pega o professor protestante e fala, ó, fala da cultura africana. Pronto. Porque aí você evita da pessoa levar a paixão religiosa para aquela instrução de método. A aula de religião, ela hoje ainda ela é permitida, mas os pais ainda têm essa permissão, né, de autorizar ou não as crianças a participar. Mas o problema é que, qual que eles estão fazendo? Eles não estão colocando isso como aula de religião. Eles estão colocando isso como aula de história. Eles estão colocando isso como aula de artesanato, que é do currículo. Se os caras estivessem colocando isso como aula de religião, você fala assim, ó, meu filho não vai. O pastor da igreja já nos ensinou sobre isso. Pronto. Mas não, ela coloca isso como aula de história. Ela coloca isso, a história da cultura africana, a história da cultura ameríndia, a escola, entendeu? E coloca isso como a escola de artes, um programa do grupo de artes. Esse ano nós vamos falar sobre África, então todas as matérias vão tratar sobre isso. E aí ela vai ensinar, inclusive em português, alguns cânticos africanos para suas crianças. Onde você está adorando a Kumba, por exemplo. Entendeu? Então, essa é a preocupação que você, como pai, tem que ter. E aí é nesse sentido que nós, como pais cristãos, temos falhado na educação dos nossos filhos, porque a gente não tem tempo para participar, por exemplo, de pais e mestres. Pastor, mas é uma politiqueira. Eu sei, mas começa a entrar lá e vamos tentar mudar esse negócio. Quantos pais crentes tem lá na sua escola que poderiam participar desse negócio? E vamos mudar práticas que, debaixo da ideia folclórica, são colocadas como, na verdade, prática religiosa. A festa junina, por exemplo, é uma questão folclórica. Ah, é? Então por que na hora da festa junina você grita Viva São João? Por que na decoração você enche de São João, São Pedro, Santo Antônio? Se não é religiosa, por que nós temos essas figuras religiosas na festa? E aí a gente, pastor, isso não tem nada a ver. Não, claro, seu filho só está adorando um Deus que você disse que não crê nele. Só isso. Seu filho está recebendo um tipo de influência, ensinando alguns mantras que você sabe que, biblicamente falando, não deveria. Vânia. Sim. Também. Perfeito. Sim. Uhum. Não tá nem aí, não importa. Uhum. Sim. Esquece. E você sabe que uma das situações para qualquer religião é justamente na adolescência, né? Porque é aí que começa a fomentar a questão das dúvidas e das perguntas e tudo mais, né? E aí, de repente, o professor de história, como tem no programa e tem uma lei que apoia, ele fala assim, nós vamos fazer uma visita a um terreiro. Vamos fazer uma excursão. Olha que coisa linda. Ele, pai, deixa eu ir na excursão. Vai na excursão. Aí chega lá e recebe um passe. Olha que coisa linda, né? Porque é cultural, não é religioso. É folclórico. Não, isso é da cultura. Entendeu? Aí dali a pouco tá dando, sei lá, chazinho lá do seu filho
filho, porque é cultural, isso não é religioso. Tá certo? Então, irmãos, fique atento, né? O estudo dessas outras religiões, também das seitas dentro das igrejas cristãs e das heresias, tem o objetivo não só de passar uma informação sobre isso, mas de conduzir a ter uma prática de atenção, principalmente com as nossas crianças. Então, só reforçando, estamos falando do sistema religioso e não do sistema cultural. Tati. O Contregum lá. Vamos pensar na seguinte situação. Essa situação hipotética, seu filho chega lá com um Contregum amarradinho no braço dele, tá? Que ele aprendeu na aula de artes e que a professora, né, fez ele fazer, inclusive, tal, e você não sabe qual que é o interesse da professora nisso. Aí ele chega lá e fala, ó, filho, Jesus é a nossa proteção, né? Nós não precisamos de um amuleto para nos proteger, esse negócio não vem de Jesus, isso aí não é de Jesus, vamos jogar esse negócio fora. Tudo bem? Aí ele fala, tudo bem, mamãe, entendi. Só que no outro dia ele chega na escola, aí o que ele vai falar para os amiguinhos? Os amiguinhos apareceram tudo lá com o Contregum de novo. Aí ele fala assim, esse negócio não é de Jesus. Minha mãe falou que esse negócio não é de Jesus, a gente não precisa de proteção, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, esse negócio não é de Deus, não. O que vai acontecer com seu filho por causa disso? Ele vai ser trucidado pelo próprio professor. Porque isso que o fulaninho está falando, que o Juninho está falando, isso aí é uma prova de preconceito, irmãos. Viu, crianças? Isso é prova de preconceito. Você tem que falar para sua mamãe, Juninho, que isso aqui é arte, é cultura. Aí sabe o que o Juninho vai fazer? Não vai falar mais nada para você. Porque ele está sendo trucidado no colégio. Como o preconceituoso. E aí o que acontece? Você vai inculcar na cabeça dele, de uma maneira violenta, de que ele tem que tolerar. E que ele não pode se posicionar religiosamente contra nada. Você acha que isso vai fazer alguma influência na vida dele ou não? Com toda certeza. A nossa luta, irmãos, é muito complicada. Aí você fala assim, pastor, qual que é a solução? Eu já te dei a solução. Há um tempo atrás. Alguns pensam que o homeschooling é a solução. Não é. Isso porque não é nem legalizado. Aqueles que fazem homeschooling, por opção, estão correndo um risco. Se alguém denunciar para o conselho tutelar que não está sendo enviado as crianças para a escola, sabe o que vai acontecer? Com esses pais crentes que estão querendo cuidar dos seus filhos através do homeschooling, até com um desejo sincero e verdadeiro, eles vão levar um processo do Estado. Porque é proibido.
Enquanto não for legalizado, meu amigo, você não tem que pensar nessa opção. Nós temos meios para resolver esse problema. Um dos meios é aquilo que nós sabemos legalmente falando de escola cooperativa. Ok? Quantas crianças nós temos dentro da comunidade da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara? 40 crianças em fase escolar. Tá. Quantas do Jardim 1? Quantas do Jardim 2? Quantas do pré? Quantas do primeiro ano? Uma média de 4, 5 crianças. Tudo bem? Quanto que você paga de escola pro seu filho? Por que não fazemos uma cooperativa e só rachamos os gastos? Ao invés de você pagar algo visando lucro para o dono da escola. E utilizemos as nossas professoras. E as nossas dependências. Que fica fechada a semana inteira. Ah, mas não tem sala suficiente. Vamos fazer um plano. A gente aluga. Não tem problema. Entendeu? Só que isso dá trabalho. Você fazer um plano escolar dá trabalho. Apesar de a gente ter pessoas capazes dentro da comunidade protestante para fazer isso, inclusive de graça. Porque se for comprar isso, você vai pagar aí uns 20 mil para o cara fazer um plano de aula para você. Mas você tem pessoas para fazer isso de graça. Falando, pastor, eu vou fazer de graça para o senhor. Aí é o pai que vai ter que dar lá não sei quantas horas semanais. Talvez para vir uma vez na semana dar aula. Nós temos engenheiros que podem muito bem dar aula de matemática. Nós temos, não precisa ser necessariamente formado na área. Você sabe que nós temos mecanismos para isso. Nós temos professores de inglês. Nós temos professores de português. Nós temos. Não fazemos porque ninguém quer. Aí, pastor, meu pastor, se o senhor fizer isso aqui... Não, meu amigo, eu sou pastor. Não sou diretor de escola, não sou pedagogo. Sou pastor. O meu papel é te incentivar. Eu já estou sendo pedreiro, eletricista, canador, motorista de van. Não sou nada, já estou fazendo para tentar dar uma animada. Agora, você tem que sair daí. Além de economia financeira, nós estaríamos preservando as nossas crianças de uma série de situações sem privá-las do convívio social saudável, sem privá-las de uma grade curricular aprovada pelo MEC, que não traria problema nenhum para nós, e com o risco, sabe qual que é o risco? De dar certo, e amanhã depois você tem uma igreja presbiteriana confessional grande. Você corre o risco disso, de ter que comprar um lugar para construir uma igreja porque deu tanto certo. Esse é o risco que nós temos. Agora não, a gente prefere pagar o pronto, né? E paga caro o pronto. Para pessoas que estão visando tão somente o lucro. Imagine, se a gente visar tão somente a manutenção da nossa folha de pagamento. Forma-se uma associação, CNPJ desvinculado da igreja, porque as questões dos trabalhadores da escola não tem nada a ver com a igreja, para não criar nenhum problema jurídico, contábil e financeiro. Acabou. O caminho das pedras existe. Basta querer resolver. Ok? Então, essa é uma das possíveis soluções que, como igreja, como comunidade, nós poderíamos fazer? Sim. E aí, um outro risco que a gente corre é o seguinte: outras famílias falam, não, eu não sou presbiteriano, mas eu quero que estude na escola presbiteriana, sistema Mackenzie, eu quero.
Tudo bem, meu amigo, mas aqui é o seguinte, vai dançar conforme a música. Tá bom pra você? Tá. Então ótimo. Melhor do que ficar recebendo influências de outras escolas confessionais que a gente já discutiu aqui no estudo de seitas e heresias, que estão ensinando besteira para o nosso filho. Pai, eu quero um hambúrguer, mas de carne de soja sem bacon, porque eu não posso comer carne de porco, ensinou na minha escola. Meu amigo, seu filho querer comer hambúrguer de carne de soja sem bacon, isso é a maior heresia que se fala na culinária. Hein, Carlão? Para com isso. Agora, se consegue mudar até o desejo culinário da sua criança, imagina o que faz com a cabeça e com o conhecimento espiritual dela. E a gente está assistindo a banda passar como se nada tivesse acontecendo. Aí chega na adolescência, o filho sai da igreja, sei lá, vira marxista, né, feminista, sai na rua mostrando os peitos, contra o Afeganistão, sou contra o Talibã. Vai lá, meu amigo, não é aqui que você tem que fazer manifestação. Aí defende os princípios comunistas, socialistas ou de esquerda. Ah, pastor, mas a igreja ela não tem influência partidária. Não estou falando de um partido, eu estou falando de sistema político. Sistema político, a igreja ela tem uma inclinação, não tem como. Você é a favor da liberdade? Ou da igualdade? Você vai ter que definir isso. Você é a favor da propriedade privada? Você gosta de ter a sua casa, ter o seu carro, ter os seus bens? Ou não? Não, pastor, tem que ser tudo comum. Aí pega o texto de Atos, tinham todos eles em comum. E acha que Atos era socialista. Peraí, cara, falta conhecimento doutrinário aqui. Então, não tem jeito, irmão, de você ficar alienado. Você vai ter que ter uma posição. Hoje Araraquara está completando 204 anos. O que os cristãos vão fazer nessa cidade aqui, que não consegue fazer uma mudança nenhuma nessa cidade aqui? Rapaz, o negócio aqui é tão feio que nem a lei básica do trânsito, que é andar na direita, o pessoal não consegue. Aqui é tão esquerdista que o pessoal só anda na esquerda aqui, no trânsito. Eu fico louco com isso, porque eu tenho que ultrapassar um infeliz pela direita, porque ele só anda na esquerda. Aí eu vou ultrapassar ele pela direita, que é proibido, porque o cara não anda, ele está a 20 km por hora na esquerda. Aí eu tenho que tentar sair pela direita. Aí ele resolve me fechar. Se bate, quem está errado ainda? Eu. O ciclista, ensine as suas crianças a andar pela direita. Você sai para ultrapassar, você pega um ciclista, porque o infeliz é esquerdista até no tráfico do trânsito. Aí você, atropela um ciclista que está trafegando na esquerda, porque não ensinaram para ele que existe uma convenção e uma lei de trânsito que diz que o cara tem que transitar pela direita e ultrapassar pela esquerda. Mas nem isso a cidade desse tamanho, 204 anos, não conseguiu aprender, ué. E é característica daqui, viu? O pessoal reclama que não dá seta. Não, aqui o seta aqui é tranquilo. Vai para Jabuticabal para você ver. O que é? O seta não existe. Lá o pessoal arranca a seta, já vende os carros sem seta porque ninguém usa. Em Matão, o problema é o bendito retrovisor. O retrovisor da direita pode jogar fora. Pede desconto no carro e arranca fora, porque ninguém usa, ninguém olha naquele negócio. As mulheres, eu acho que viram mais assim para poder dar uma capuchada na maquiagem. Características. Mas aqui é assim. Mas aí você vê, aí... E nem questão de trânsito, né? Nós temos câmera agora. Depois você pega a filmagem e vê quantos carros viram na contramão aqui nessa Cristóvão Colombo aqui. É tudo contra. Chegou aqui,
quero virar na esquerda. Aí vira na esquerda. Mas é contramão, mas eu quero virar na esquerda. O negócio aqui é a esquerda. Irmãos, os cristãos têm que começar a fazer diferença nas questões básicas da cidade, até no trânsito. Quanto mais no ensino, na educação. Não adianta você estar na multidão. Você foi chamado para fazer diferença. E esse é o papel da igreja. Tá bom? Mas vamos lá, vamos caminhar aqui, já que o assunto não é esse, né? Então, olhando aqui para o contexto de seita, que Deus incomode seu coração nisso aqui que nós conversamos, tá bom? Voltando aqui, então, vamos lá. O que é Egum? Vamos relembrar rapidamente aqui algumas nomenclaturas. São os espíritos. Contra Egum, que é aquela amuletinha que eu brinquei aqui, que eu falei que ensinou na aula de tal, né, amarradinho assim, é uma proteção de espírito. Tudo bem? Contra os mortos. Olodum, Olorum, são os deuses superiores dentro dos cultos afro-brasileiros. Orixá ou santo. Quem que é o seu santo? Ou quem é o seu orixá? São divindades intermediárias. São guias, né? 9 na Umbanda e até 72 no Candomblé. O Babalorixá ou Babalaô é o líder do Candomblé. E na Umbanda é chamado de pai de santo ou mãe de santo. O Yorubá ou Kimbundu são os cânticos de adoração que o professor de artes vai ensinar para o seu filhinho lá na semana da cultura africana. Entendeu? Vai ensinar uma musiquinha africana lá adorando a Kumba, que é a entidade, uma das maiores entidades demoníacas lá da África. Aí sua criança chega em casa lá cantando um Kimbundu lá como se fosse, é cultural. E você está invocando um demônio. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou? O que mais? O Erê, que é o transe. O Sundido, que é a consagração de sangue. Santo de cabeça é a entidade que você serve. Filho de santo é o fiel. A Difina é o nome que o santo vai te dar. Porque quando você se consagra a um orixá, o orixá fala, agora o seu nome é tal, né? É a brincadeira lá do dadinho pro... Como que é? O Zé Pequeno. As quizilas, que são as proibições de comidas ou de fazer qualquer coisa. Porque o santo, ele é seu senhor. Então ele determina o que você pode comer, o que você não pode comer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Veja, é um sistema de escravidão espiritual. O ebó ou padê, que são as oferendas, ou o despacho na Umbanda. A macumba é tanto um instrumento musical ou sinônimo da quimbanda, que é aquela que trata da magia negra. E o axé é uma força mágica, né? Guardado as devidas proporções, nós falamos como Deus te abençoe para nós, o shalom para o judeu, e para eles é que a força espiritual esteja contigo. Um axé, um ânimo. E tem muito cristão que usa, né, terminologia assim, como se fosse dentro de um contexto religioso nosso. Não é. Os orixás são essas divindades. Na África tem cerca de 600. Aí nós falamos os nomes deles aqui, dentro da Umbanda. Vimos que tem uma relação de cada um desses orixás com um santo ou uma entidade dentro do catolicismo. O Exu é o diabo, Oxalá é Jesus. Então, por isso, dentro dos cultos afro-brasileiros, Jesus é um orixá. Ele não é o Deus encarnado, ele não é o Salvador, ele é uma divindade intermediária. Iemanjá, que é a senhora Aparecida para eles, e assim foi. Semana passada nós falamos sobre a salvação e vida após morte. Vimos que no Candomblé não traz nenhuma esperança, a Umbanda ensina a reencarnação, e vimos que no princípio bíblico a salvação está em Cristo Jesus, e a vida após a morte existe tanto para os justos quanto para os injustos, os justos sendo salvos em Cristo Jesus, enquanto que os injustos serão condenados justamente por ter desprezado a luz de Cristo. Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre sacrifícios e oferendas, ok?
que é uma prática dentro dos cultos africanos, e eles usam o Antigo Testamento para referendar tais práticas. No Antigo Testamento tinha oferenda, o Antigo Testamento tinha sacrifício. O próprio Deus de vocês exigiu isso. Então eles vão usar isso como argumento. Então vamos lá. Os adeptos são forçados a apresentar sacrifícios de animais aos orixás e oferendas, que são chamados de despachos. Existe uma exigência para a ação do orixá. Eu quero um emprego. Então você vem aqui, pastor, ora por mim, para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Vamos orar. Mas o que você está fazendo? Você tem algum curso profissionalizante? Não, pastor, eu não tenho. Você sabe fazer alguma coisa? Não, pastor, eu joguei videogame até os 30 anos. Você sabe trocar uma lâmpada? Aí o cara falou, não, pastor, a lâmpada já não nasce ali? Não. Então vem cá, nós vamos fazer um curso, eu vou te ensinar pelo menos as questões básicas daquilo que eu sei de elétrica. Você vai me ajudar uma semana no mutirão da igreja aqui, aquilo que eu sei eu vou te ensinar. Tá bom? Ah, pastor, uma semana, mutirão. Então você quer que eu ore por quê, meu amigo? Vai ser assim que vai ser tratado dentro da igreja. Agora lá o orixá fala assim, não, eu vou te dar um emprego. Quanto você quer ganhar? 6 mil. Não, então tá, eu quero ganhar um salário de 6 mil pelo menos. Não, vou te dar. Só que você tem que trazer um sacrifício. Você tem que fazer uma oferta. E aí, dependendo daquilo que você quer, o seu santo vai exigir o que ele quer dele, para te dar aquilo. Tudo bem? E aí isso entra o quê? Roupas. Mas orixá não é espírito, por que ele quer roupa? Não, mas a mãe de santo, para incorporar o orixá, ela quer vestir aquela roupa chique. E dependendo do santo que você está servindo, meu amigo, essa roupa vai ficar cara. Não pensa que você vai fazer o merchandise aqui na loja demais, que você vai comprar uma roupinha lá por orixá. Não vai. O cara quer de grife. Entendeu? O que mais? Utensílios. Não vem com nada folheado, hein? Folheado é coisa de pobre. Tem que ser ouro. Igual Petrobras. Gasolina, ouro. Não vem com esse trem. É folheado. Não. É semi-joia. Não. O orixá tem as suas exigências. O que mais? Alimentos. Mas o orixá não é um espírito? Como que? Não, mas ele exige alimento. Tem que levar lá o que ele exigir. Eu, na época que eu tinha agropecuária, eu tinha uma seção da agropecuária que só vendia coisas para fazenda. Então eu tinha chapa de fogão de lenha, forno de fogão de lenha, aquelas panelas de cobre, panela de barro, panela de ferro. Era uma das seções que eu mais gostava da minha loja, era essa. Né? Investir, gostava desse negócio. Mas os maiores clientes que eu tinha de panela de ferro e de cobre, sabe quem era? Os filhos de santo. E aí ele chegava lá, o senhor tem panela de ferro? Eu tenho. O que é? É chácara e tal? Não. Para oferenda? É. Ah, tá. Então o que você quer? Quanto que é essa aqui? R$200. Ah, R$200. E essa aqui? Essa é 120. Acho que eu vou levar essa 120. Eu falei, não, o santo não vai aceitar isso não. Leva essa aqui, 350. Essa aqui pode levar. Se você confia nisso. Agora, se você confia em Jesus, aí você não precisa levar nenhuma. A pessoa dava um sorriso amarelo. Vou levar de 350. O senhor divide no cartão? Divido, mas não conta para o santo, tá? Ainda brincava com eles assim. Fazia a venda, afinal de contas eu precisava vender. Mas sempre falava, ó, tem uma opção que você não precisa comprar panela de ferro para ninguém não, hein? Aí dava um cartãozinho da igreja, um
folhetim da igreja, punha dentro da palha de ferro. Porque eles exigem, cara. Eles exigem. E é assim que as coisas funcionam. E eu pus aí, é lógico que você vai conversar com alguém da Quimbanda, Umbanda, ele vai falar que isso não acontece, mas a gente tem provas, inclusive, já, né? Já foi, quem já participou, veio e fala, não, pastor, de fato, que até sexo o orixá pode exigir como oferenda. Pai de santo incorpora a entidade e tem relação sexual com o filho de santo. Uma escravidão nesse sistema de sacrifícios e oferendas. Mas o que a Bíblia diz? Como nós sabemos, a Bíblia aponta para o sacrifício definitivo realizado por Jesus, que nos garante a salvação de graça e pela graça. Vamos ver alguns textos. Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia lá. Mesmo que no Antigo Testamento era exigido os sacrifícios, os holocaustos ao Deus Yahvé, esses sacrifícios tinham o objetivo de apontar para aquilo que Cristo faria. Os sacrifícios exigidos no Antigo Testamento não eram um fim em si mesmo. Deus não era acalmado por conta de sacrifícios. Nos próprios textos do Antigo Testamento, em alguns momentos você vai encontrar que Deus não quer holocausto. Deus não se agrada. Ele quer vida. Em vários momentos você vai encontrar isso no Antigo Testamento. Inclusive você tem lá o texto que eu amo de paixão, que é o texto de Miqueias, né, que é Miqueias 6, que trata de um código de honra. Ele vai dizer lá, o que eu vou fazer para agradar o Senhor? Será que se eu matar 1000 animais em ofertas, será que eu matar o meu próprio filho em oferta, sacrifício humano? E aí o texto diz, não, isso não agrada ao Senhor. O que Deus quer de você é que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor, teu Deus. Veja, no Antigo Testamento, os sacrifícios, os holocaustos existiam, mas não eram um fim em si mesmo. Era simplesmente para apontar o que Cristo realizaria por nós. Ok? O que acontece aqui então em Hebreus capítulo 10, verso 4? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ou seja, dentro do contexto judaico, o hebreu, mesmo sabendo que Deus exigiu os holocaustos no Antigo Testamento, os holocaustos, os sacrifícios não eram fins em si mesmos, eles não resolviam nada, eles só eram uma amostra, só apontava para aquilo que realmente aconteceria em Cristo Jesus. Depois você lê todo o capítulo 10, isso vai ficar mais claro, mas veja o que diz o verso 12 desse mesmo capítulo. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, a Bíblia diz que essa ideia do sacrifício do Antigo Testamento tinha como objetivo didático nos ensinar que precisávamos pagar uma dívida com Deus. Só que os sacrifícios, eles não conseguiam remir de fato os pecados. Ele não pagava pela nossa dívida. Por isso que tinha que ser constante. Mas a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, resolveu o problema de uma vez para todo sempre. Não é necessário, em hipótese alguma, apresentar qualquer tipo de sacrifício hoje. Porque o sacrifício de Jesus é único e permanente, ele é perpétuo, ele resolveu o problema do pecado. Eu não preciso apresentar nenhum sacrifício a qualquer entidade que seja, porque Jesus já fez isso ao Pai, que é a entidade maior, suprema, sobre tudo e sobre todos.
fez isso de um modo vicário, em meu lugar, em seu lugar. Então qualquer tipo de sacrifício, seja nos cultos afro-brasileiros, ou seja nas igrejas neopentecostais, pastor, mas os caras não pedem sacrifício de animais nas igrejas neopentecostais. Não pede, mas pede sacrifício financeiro. Você tem que fazer a campanha, um sacrifício. Deus vai te abençoar à medida que você fizer um sacrifício. Você quer dobrar o seu salário? Então, mês que vem você dá o seu salário inteiro de dízimo. Pra você ver se não vai acontecer isso no outro mês. Vai lá. Veja, igrejas neopentecostais exigindo algum tipo de sacrifício hoje. Jesus já fez tudo isso, eu não preciso desse sacrifício. Se eu for fazer alguma coisa para o Senhor, é fruto de gratidão e não de exigência, porque Jesus já resolveu esse problema. Então, mesmo que eles falem, os cultos afro-brasileiros, mas no Antigo Testamento tinha sacrifício, por isso que nós fazemos sacrifício hoje, o texto que você tem que apresentar para eles é justamente o texto de Hebreus. Falei, mas Jesus resolveu esse problema do sacrifício. Não há necessidade de sacrificar em hipótese alguma. Jesus realizou o sacrifício eterno, de uma vez por todas. Não precisa matar mais bichinho. Nenhum. Porque Jesus já realizou o maior de todos os sacrifícios. Mesmo que você mate um touro, esse touro não é, o sangue desse touro não é suficiente para remir os seus pecados. Mas o sangue de Jesus que já foi derramado, isso já é o suficiente. Então, sacrifícios e oferendas foram realizados em Cristo. O maior sacrifício e maior oferenda foi ser realizado em Cristo. Hoje não há necessidade disso. Em qualquer religião. O que eles precisam é crer e se arrepender. E reconhecer Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Ok? Vamos caminhar mais um pouco. João, o Evangelho de João. Capítulo 1, verso 29. Nós temos aqui o testemunho de João Batista, que no início do ministério terreno de Jesus vai dizer assim: no dia seguinte, viu João Batista, a Jesus, que vinha para ele e disse, ao testemunho de João: eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que será sacrificado de uma vez por todas e tira o pecado do mundo. Você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício para expiar as suas culpas ou para conseguir algum benefício. Em Cristo Jesus nós temos todas as bênçãos. E dentro do ensinamento de Cristo, para que você, inclusive, tenha portas abertas na sua vida, você precisa glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. É a história lá, né? O cara chega para o pastor, pede: pastor, ora para abrir porta de emprego. O que você sabe fazer? Se você não sabe fazer nada, você tem que começar a aprender a fazer alguma coisa. Senão nunca vai abrir porta de emprego para você, cara. Paulo dá uma dica preciosa quando ele fala a respeito daquilo que você vai fazer. Ele diz que Deus te deu um talento, que você sabe fazer alguma coisa com as suas próprias mãos. E mesmo que seja simples, é daí que provavelmente você vai começar a retirar o seu sustento. Sem problema nenhum. Pastor, eu sei fazer hambúrguer melhor do que o McDonald's. Então tá, faça. Ah, mas eu não tenho um marketing deles. Olha, eles começaram de que jeito? Você acha que eles já começaram daquele jeito? Se o seu é melhor, ó, não tenha medo, vai lá. O problema é que muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas com a gente instantaneamente. Senhor, eu quero ser um profissional de sucesso na minha área. O gênio da lâmpada. Plim! Não, meu amigo, você tem que caminhar, cara. Deus vai abençoar? Vai, mas se você plantar. Lembra da história de Isaac? Que um ano ele plantou e colheu 100 por 1?
Mas ele teve que plantar. Ele teve que ralar. Deus vai abençoar, te dar 100 por 1, se for assim da vontade dele? Claro, mas você tem que fazer a sua parte. Agora, no caso do culto afro-brasileiro, que eu falo, não, basta você matar um bode. Traz um bode aí, tem uma galinha preta aí, nós vamos sacrificar, o orixá vai te dar. Só que tudo que o orixá dá, ele cobra. Enquanto que aquilo que Jesus nos dá é de graça. É fruto da sua bênção, da sua benevolência, da sua misericórdia, da sua bondade. O orixá, mesmo quando ele faz um bem para você, lá no final ele vai ser o seu mal, porque ele vai cobrar esse negócio. É assim que funciona dentro do culto afro-brasileiro. É o toma lá da cá. E quanto mais você quer, mais você vai se afundando na dívida com o seu orixá. E aí ele vai pedindo tudo. E aí ele usa o medo. Já que eu te dei, se você não for fiel, eu vou tirar tudo. Nós vimos na reunião de oração semana passou que as situações adversas virão sobre o circunciso e o incircunciso. Lembra desse texto? Todos nós estamos sujeitos a situações diversas. Jó era um homem justo e levou uma pancada de todos os lados. Simples, Deus continua sendo digno de ser adorado, mesmo quando não dá certo. Não é tomar lá da cá com Deus. Deus tem um propósito, até mesmo quando Ele permite que a gente passe por situações adversas, quando tudo dá errado, não tem problema. Deus está me ensinando alguma coisa. E na sua graça, segundo a sua bondade, Ele vai fazer a obra. E uma hora as coisas vão mudar. A tempestade não dura para sempre. E as coisas vão mudar. E de repente Deus restitui tudo que te deu, que tirou, que a vida tirou de você, sem problema, como foi com Jó. Restaurando sua vida, restaurando seus bens, não tem problema nenhum. Deus sabe como que Ele vai fazer. E mesmo se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós não temos essa relação de troca com Deus. Senhor, eu venho na igreja, então o Senhor tem que dar uma semana abençoada. Senhor, eu sou grato, eu estou dando o dízimo para o Senhor, então o Senhor tem que, agora, eu preciso de um aumento. Não é essa relação de troca com Deus. Com as entidades, com os orixás é assim. Com Jesus não. Às vezes você não merece absolutamente nada. Não merece mesmo, né? Todos nós não merecemos nada. E Ele te dá tanta coisa. Tanta coisa. É que nós somos mal acostumados. Nós somos ensinados que a gente sempre tem o direito de ter algo a mais. Meu amigo, que direito que nós temos? Não temos nada. Eu já falei isso para vocês, eu fico extremamente incomodado quando eu vejo irmãos nossos, cristãos, passando situações adversas neste mundo. Como os cristãos no Afeganistão, por exemplo. Em que eu sou melhor do que eles? Para não receber as mesmas mazelas que eles estão recebendo? Em nada. Eu deveria me envergonhar. Porque a Bíblia diz que eu tenho que sofrer com aqueles que estão sendo perseguidos. E eu consigo dormir à noite tranquilo, irmãos. Eu, como miserável pecador, eu consigo dormir à noite tranquilo, sabendo que irmãos meus estão sendo perseguidos. Eu consigo gastar o meu dinheiro em coisa que não vale nada, que é fútil, mesmo sabendo que eu tenho irmãos meus passando fome. Mas eu sou tão miserável que isso me incomoda, mas eu consigo dormir tranquilo à noite. Eu sou tão miserável que eu consigo dormir à noite sabendo que as crianças, das quais o Senhor me confiou para pastorear, debaixo, obviamente, da parceria com você como pai, estão sendo bombardeadas nas escolas, mas eu consigo dormir tranquilo. Inclusive, de vez em quando, ainda sento na frente da televisão e vou assistir um filme que eu gosto. Sem me preocupar.
Eu não estou fazendo isso de ironia, não, estou falando de verdade. Eu me incomodo. Só que sou tão pecador que passa logo o meu incômodo. Será que é esse o verdadeiro cristianismo, irmãos, que nós devemos viver? Sabendo que tantas pessoas estão vivendo em trevas ainda e a gente não faz absolutamente nada para mudar essa realidade? Que o simples fato de vir à igreja para mim já é mais do que suficiente, como se fosse prova do meu serviço a Deus que me salvou de todas as mazelas deste mundo e do vindouro. Muitas vezes essa minha indignação me conduz a querer trabalhar mais do que eu devo, ou mais do que eu consigo. Mas é uma tentativa. De vez em quando eu me pego indignado e entristecido por saber que tem irmãos meus que estão sendo perseguidos num contexto que eu vivi e que talvez se eu estivesse lá poderia ser diferente. Mas o problema é que na grande maioria das vezes eu consigo comer, eu consigo me alegrar, eu consigo dormir em paz. E aí depois eu penso nisso, fico incomodado mais um pouquinho, mas passa rápido. Será que é isso, irmãos? Diante dessa obra tão grandiosa que Jesus Cristo realizou em nosso favor? Será que é isso? Não, eu tenho plena certeza que não é. E sabe que mais me incomoda às vezes é saber que nós vivemos num lugar que temos recursos disponíveis a rodo, comparado com outros lugares, e mesmo assim nós desperdiçamos. Eu tenho uma frase comigo que é o seguinte: onde há abundância, aonde existe abundância, onde tem muita coisa, também tem muito desperdício. Pensa comigo, o dia que falta água lá na sua casa, você fica tiririca da vida. Faltou água. Abre a torneira e não saiu água. Aí você tem lá uma caixa d'água de 1000 litros. Lá você fala, só tem 1000 litros. E aí você consegue fazer todas as mesmas coisas que faz durante o dia com aquela quantidade de água. Você toma banho, você lava o roupa, você separa, você faz tudo. Só que com a pressão agora de saber dosar. Não é assim? Mas quando está tudo bem, o que acontece? Desperdício. Aonde há abundância, haverá desperdício. Se você consegue comprar só 7 bananas por semana, você vai deixar a banana ficar preta? Não, minha amiga. Você vai comer. Agora, se você consegue trazer uma penca por semana, o que vai acontecer? Onde tem abundância, tem desperdício. É assim com tudo na sua vida. Com seu tempo. A gente reclama que não tem tempo, pastor. Na verdade é que nós estamos desperdiçando muita coisa que nós nem precisávamos.
nossas avós tiravam a água do poço, lavavam as roupas nas mãos e ainda cuidavam de 10 filhos. Sem falar que tinha que ir para o campo plantar feijão, que tinha que cuidar dos porcos, ainda pegar os ovos que as galinhas haviam botado. E sempre tinha café no bule. Hoje é tudo automático. Tem gente que já está programando os horários. Não precisa nem levantar, a cafeteira já está programada, ela já faz o café automaticamente. Você só precisa lembrar de popó de vez em quando. E aí é um problema. Meu Deus, eu tenho que lembrar de popó. É um problema muito sério. Você não tem mais que plantar o café, você não tem mais que capinar o café, você não tem que mais colher o café, você não tem que mais que secar o café, você não tem que tirar a casca do café, você não tem que torrar o café, você não tem que moer o café, você só tem que pôr o bendito pó. E você fala, meu Deus, não estou aguentando, é uma pressão demais. O único dia na semana que eu esqueci de pôr pó, meu marido foi lá e não tinha café, já brigamos. Olha só, irmãos, por que a gente faz tudo isso? Porque é a abundância. Se não tivesse nada de abundância, não teria todo esse desperdício de um monte de coisa. E a gente faz isso com a vida. Quando a vida é boa demais, a gente desperdiça ela. E fica pensando besteira. Os nossos adolescentes ficam, ai, minha vida é dura, minha vida é difícil. Acho que eu vou morrer. Eu brinquei com as meninas vindo no carro. Vou virar do avesso. Cara, que vida boa que nós temos, meu. Mas é desperdício. E a gente faz isso com Deus, faz isso com a igreja, faz isso com a missão que o Senhor nos deu. Irmãos, século 21 tem pessoas que ainda estão escravizadas com entidades espirituais fazendo sacrifício e oferendas, sendo escravizadas, entregando seus próprios corpos como oferenda, sendo abusadas, aprisionadas, que não conhecem a verdadeira graça do Evangelho. E a gente consegue dormir bem à noite. Nós estamos muito aquém daquilo que realmente deveria ser, irmãos. Digo a partir de mim. Nós podemos fazer muito mais diferença na nossa própria vida, na vida da nossa família, na vida dessa cidade. Eu lembro, no início da minha vida cristã, nós chegamos a fazer uma pesquisa em Barretos. Na época tinha 100 terreiros em Barretos. Nós tínhamos cerca de 30 igrejas evangélicas e 100 terreiros. De Umbanda, Jurema, Quimbanda, Candomblé, tinha de tudo. Nós tínhamos 1/3 de igreja do número de terreiros. Eu não faço nem ideia quantos terreiros a gente tem aqui em Araraquara. Nunca me atentei, nunca pesquisei nesse negócio. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Por mais que tenhamos igrejas, e você sabe muito bem que nem toda igreja de fato é igreja, não é? Nem toda igreja que se diz igreja de fato prega o verdadeiro evangelho e realmente tem práticas bíblicas. Então, mas mesmo assim, você pode ter certeza que você tem mais terreiro ainda. Você não vê, mas tem. E é um
tipo de pessoa que muitas vezes está escondido no meio da multidão, que a gente muitas vezes não se apercebe, e que a gente não tem nenhum esforço evangelístico em relação a eles. E às vezes por falta de fidelidade e firmeza da nossa própria fé. Porque às vezes, por não ter uma firmeza de fé no poder de Jesus Cristo na minha vida, eu não quero nem chegar perto. Tem cristão que não passa nem perto do cemitério. Eu conheci uns par, mas tem medo de se pelar. Se passa dentro do carro, fecha o olho. O que foi, fulano? Eu tenho uma cemiteriofobia. Nem sei o que é. Necrofobia deve ser, né? O termo. Pai, você vai para lá um dia, você não está sabendo dessa história, não? Ali é o último endereço de todo mundo. Ah, não, eu vou ser cremado. Pior ainda, você vai ficar então de andarilho, aí você não vai ter, você jogados ao vento. Não importa. Mas tem gente que tem medo disso. E por isso não evangeliza, por isso não apresenta o evangelho para essas pessoas. Jesus Cristo realizou um sacrifício de uma vez por todas, irmãos. Essa é a melhor notícia que nós podemos dar para cada uma dessas pessoas que servem, que estão escravizadas por esses orixás. Jesus pagou de uma vez por todas. Ele ofereceu o verdadeiro sacrifício de uma vez por todas. Vamos lá para a gente terminar aqui. 1 João 1,7. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. Uma dos meios de aprisionamento desses cultos afro-brasileiros, irmãos, é que ele não trata de pecado. Ok? Tem disciplina no candomblé? Não, só tem disciplina quando você não faz aquilo que o santo quer que você faça. Aí ele te desce o sarrafo. Mas o santo não vai chegar para você lá e falar assim: olha, você assistiu um filme pornográfico, então agora eu vou te disciplinar. Não tem disciplina de práticas pecaminosas. Ok? Então, geralmente o adepto dos cultos afro-brasileiros, ele não tem nenhum tipo de freio das suas pulsões. Porque aquilo lá para ele não é pecado. E às vezes ele vai fazer aquilo que o santo manda. O negócio é tão engraçado que o santo levanta uma filha de santo de Pombagíria para dar em cima do seu marido. E aí você procura o mesmo santo para fazer uma oferenda para a própria Pombagíria, para você prender o seu marido de novo. É um negócio da China, porque ele gera tanto a oferta quanto a demanda. Eu crio o problema e ao mesmo tempo vendo a solução, e fico com duas pessoas presas. Olha só, se não é um negócio bom. Aqui está um princípio de falcatrua em negócios. Você gerar uma demanda e logo apresentar uma solução. Seria mais ou menos assim: eu crio um vírus
depois vendo a vacina. Tudo bem? Eu crio um problema e vendo a solução. Ou seja, eu uso uma filha de santo minha, que é minha escrava espiritual, e falo assim: ó, você vai dar em cima do Zé. Eu quero que você compre um perfumão, raspa essa perna peluda, né? E vai dar em cima do Zé. Você vai dar o seu objetivo é acabar com o casamento do Zé. O orixá está mandando a filha de santo dele fazer isso. Aí, se ela não fizer, o que acontece? Apanha. Então, ela vai, começa a dar em cima. Mas eu não gosto do Zé, não quero saber, é o Zé. Aí começa a dar em cima do Zé, coitado do Zé. O Zé mal sabe dessa história, inclinado pelo próprio pecado dele, pum, cai na lábia. Aí a mulher procura o pai de santo de novo. O Zé agora apaixonou por uma mulher, tá cega, eu preciso fazer um despacho para prender o meu amor. Aí o próprio pai de santo fala: então agora nós vamos fazer o seguinte, agora você tem que fazer tal coisa. Você tem que trazer tanto, você tem que pagar tanto, você tem que não sei o que, para eu livrar o Zé. E aí o Zé vai ficar apaixonado no C de novo. Aí tá feito o serviço. Aí o próprio pai de santo, que é tudo, tá mesmo na rede, é tudo franqueado. Aí você liga pro outro franqueado e fala assim: ó, fala agora pra sua filha de santo parar de dar bola pro Zé. Ignora o Zé. Mesmo se o Zé vier arrastando atrás do C, você pula fora. Pronto. Resolvi. Criei o problema e resolvi o problema de uma maneira simples. Só dentro dos franqueados do inferno. E acabou. E as pessoas vão cada vez ficando mais aprisionadas nesse negócio. Aí, na hora que a mulher do Zé parou de dar as ofertas que ela queria, as oferendas que ela devia dar, aí eu levanto outra para dar em cima do Zé de novo. Eu crio de novo o mesmo problema. E se o Zé agora tá bonitinho, aí eu crio agora uma outra coisa, uma praga pro Zé ficar impotente. Porque agora é o Zé que vai me procurar para eu resolver o problema. É uma máfia espiritual. Uma rede E só tem uma solução para o Zé, para a mulher do Zé e para outra filha de santo que foi usada para acabar com a vida do Zé. Sabe qual que é a solução? Jesus Cristo. Só Ele liberta. Só Ele tem poder sobre toda a ação do inimigo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deuteronômio, irmãos, 32, diz assim, eu vou ler aí o verso 16, dentro desse cântico de Moisés. Deuteronômio 32, 16 diz assim: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais se estremeceram seus pais. Olvidastes a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Veja que nesse cântico de Moisés ele reconhece a ideia de que no coração do homem muitas vezes há a postura de inclinar para falsos deuses, para demônios, ao invés de me inclinar para o verdadeiro Deus. A solução é apresentar que esse Deus é um Deus misericordioso que está com as mãos estendidas para receber todo aquele que crer nele e se arrepende dos seus pecados. E por fim, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Alan, faz um favor pro pastor. Avisa a mamãe lá que nós já estamos terminando aqui. Então,
1 Coríntios 10, verso 19. Diz assim: que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Veja, irmãos, todo tipo de idolatria e todo tipo de prática que adora qualquer entidade espiritual que não seja o Senhor revelado nas Sagradas Escrituras é um sacrifício, uma oferenda dada a quem? A demônios. É assim que a Bíblia nos apresenta. E o desejo da palavra do Senhor é que nós sejamos servos do Deus Altíssimo e não nos torneis associados a demônios. Por isso, todo lugar que tem idolatria, todo lugar que tem qualquer outra entidade espiritual, senão o próprio Deus, como único digno de ser louvado e exaltado, é um lugar ou é uma religião que está te conduzindo a adorar demônios. Então, o que são os orixás? Demônios. E aqueles que servem e sacrificam tais santos ou orixás estão sacrificando, ofertando, oferendando e consagrando-se a demônios. Só tem um jeito de livrá-los: conduzindo-os a crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados e sabendo, ensinando-lhes que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pastor, mas eu fiz uma consagração a esses orixás, e agora? Jesus é o único que pode libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que nasce, que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus, o protege, e o maligno não lhe toca. Essa é a mensagem de luz, de boas novas, que devemos apresentar àqueles que estão aí aprisionados nos cultos, não culturais, mas religiosos, chamados afro-brasileiros. Tudo bem, irmãos? Alguma pergunta? Pois não, Flávio? Aham. Sim. Olha só. Não, mas isso é uma crença que está embutido no brasileiro, no sincretismo religioso brasileiro, né? Essa questão do se benzer, né? E não só no se benzer, mas no se proteger. Essa é a ideia que o sincretismo religioso faz. E tem muito cristão que tem medo realmente desse negócio do cemitério, né? E aí você vai para a prática da confissão positiva, né? Ou da batalha espiritual, né? Então tem muito cristão que em nome de Jesus está amarrado, como se Jesus já não tivesse feito isso, né? Se você estiver ligado a Jesus, meu amigo, você não precisa ficar com medo, e nem Jesus não te chamou para ser caça-fantasmas ou caça-demônios. Jesus mandou você ser um pregador, um proclamador das virtudes dele. Prega a luz, anda na luz, que Satanás foge de vós. É assim que a palavra do Senhor nos promete. Semana que vem, a gente ainda continua, se Deus quiser, tratando disso, falando sobre morte. Qual que é a perspectiva dos cultos afro-brasileiros em relação à morte, né? Então, semana que vem. E ainda, depois,
sobre o relacionamento com Deus. Tá bom?